Quem é que dá a ordem hoje? O líder do Talibã, que chama Gadi, alguma coisa assim. O líder, existem alguns líderes do Talibã, existem líderes espirituais, mas é o principal, que hoje em dia que é o secretário-geral do Talibã, que eu acho que é Abu Gadi, uma coisa assim. Tá. Esse cara, esse grupo, estava já controlando 60%, 70% do Afeganistão. Há meses atrás já tinha sido divulgado que 70% do Afeganistão estava já sob controle do Talibã. E aí, os Estados Unidos, a partir de março, abril do ano passado, ainda com Trump, eles decidem fazer um acordo com o Talibã. Eles falam assim, olha, a gente vai sair do Afeganistão e, em troca, vocês vão se comprometer que vocês não vão abrigar nenhum grupo terrorista no país e que esse grupo não vai poder... E, obviamente, eles não vão planejar nenhum ataque contra os Estados Unidos e nem interesses dos Estados Unidos na região. E o Talibã fala, tá bom, a gente concorda com esse acordo, eles assinam um acordo secreto, mediado pelo serviço secreto, e os Estados Unidos começam a planejar essa saída do Afeganistão. O Trump via a saída do Afeganistão porque o Trump, com uma visão hipernacionalista americana, ele via que não era de interesse nacional dos Estados Unidos gastar dinheiro e que morram homens americanos numa guerra que já não faz mais sentido. Porque já que o Bin Laden foi capturado e já que a Al-Qaeda foi desmantelada no Afeganistão, o que eles estão fazendo ali? Aí tem uma outra pergunta. Se você perguntar para uma pessoa que tem uma visão diferente do Trump, vai falar, não, mas é de interesse dos Estados Unidos que o Afeganistão seja uma democracia. É de interesse dos Estados Unidos que o direito humanitário internacional seja respeitado no Afeganistão. É de interesse nacional dos Estados Unidos que um regime como o Talibã não volte ao poder. Porque o outro lado, o que a gente chama de triângulo do mal, etc. e tal, ganharia mais um player no Oriente Médio. Que é meio complicado você fazer um contrato e a pessoa prometer que não vai te matar, né? É meio... Não é meio estranho isso? É tipo assim, você é do mal, você é uma pessoa má. Aí fala, tá, vamos assinar aqui que você não vai... Então, mas é que... Aí eu confio É que nas relações trato internacionais, por isso que critico muito a forma como ele escreveu, como foi escrito. Não é ele, né? São os assessores, são os generais, é o exército. E, assim, humildemente, assim, as pessoas que trabalham no Pentágono sabem o que fazem, talvez a gente não tenha todas as informações. Mas, assim, analisando o que a gente tem disponível de informação, a forma como foi feito esse arrangement com o Talibã fortalecia o Talibã. Ele cumpria os interesses nacionais dos Estados Unidos, mas ele fortalecia o Talibã. Então isso é uma incoerência, né? Porque é um conflito de equilíbrio. Você tem um fortalecimento do interesse nacional americano para o governo republicano até o ano passado, e ao mesmo tempo você tem uma situação que vai acontecer que vai fortalecer um grupo terrorista, que é considerado o grupo terrorista mais mortífero do século XX, matou acho que 60 ou 70, não, acho que foram 180, 200 mil pessoas morreram na mão do Talibã, é mais do que o Estado Islâmico, que todos os grupos da Al-Qaeda. A Al-Qaeda matou menos que o Talibã. Então, assim, a gente está falando de um grupo que matou muita gente, que é extremamente violento e que, quando comandou o país, ele aplicou a lei islâmica ao pé da letra, na visão deles, de uma forma fundamentalista. Mulheres não tinham direitos, nem de sair de casa, nem de trabalhar, nem de estudar, tinham que cobrir a cabeça inteira com burca, dá pra ver nada. Então, assim, era um país extremamente fechado. Quem lembra, teve até um jornalista do Fantástico que foi até lá e filmou com várias autorizações. Assim, era um país extremamente complexo e fechado. O homem tinha que deixar a barba crescer, não podia raspar a barba. Exatamente, né? Até hoje, né? Agora A tua barba é curta. Eu morreria lá. Eu não sei se hoje em dia, de cara, nesse momento, você morreria, mas em 96 a 2001 você seria preso. Preso talvez preso, talvez punido, talvez você tenta chibatadas na frente de todo mundo. Alguma coisa ia acontecer com você por causa da tua barba. Quando os Estados Unidos invadem lá, eles corriam para as barbearias para tirar a barba, porque eles finalmente podiam fazer Exatamente. a barba. Né? Então o que aconteceu? Só para terminar essa parte da primeira pergunta, os Estados Unidos decidem sair e o Talibã já está fazendo a sua organização, já está trabalhando para poder controlar o país novamente. Então, essa saída dos Estados Unidos, agora com o Biden decide que ele vai cumprir o acordo que foi assinado
pelo Trump, porque não é o Trump ou o Biden, é o presidente dos Estados Unidos com o Talibã. Então, assim, o presidente dos Estados Unidos assinou um negócio, o presidente dos Estados Unidos no ano seguinte precisa cumprir. Não importa se trocou o presidente ou não. Então, assim, mesmo senão vira uma casa da mão de Joana, não dá. Tem que ter uma certa organização. Os Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel e os Estados Unidos do Biden continuam reconhecendo. Então, não tem uma mudança drástica de política para coisas desse tipo, porque a gente está falando em nome do país e não em nome do governo apenas, né? Eu não sabia que tinha continuado. Então tinha continuado. Então o Biden fala assim, bom, vamos fazer esse... Quer dar uma pausa? Não, a gente só vai continuar comendo aqui. Vamos fazer acontecer esse acordo que o Trump fez, mas vamos fazer isso não em setembro, vamos fazer isso em maio. Não, em maio não vai dar, vamos fazer em agosto. E aí eles decidem a data. Então, assim, a forma como foi feito foi uma forma que ia levar claramente a um caos, que é o que gerou, e medo nas pessoas. E o Talibã não fez nada. Na verdade, não é que o Talibã não fez nada. O Talibã usa da ameaça, da coesão, da dissuasão, da ameaça do uso da violência, através de conversas. Eles funcionam mais ou menos como máfia, né? Você sabe que se você fizer alguma coisa, vai vir 4 carros pretos, vai vir um monte de gente armada e vai te colocar no carro para te levar para dar uma conversa. Isso já é um uso da violência implícita ou explícita, sem precisar dar um tiro. Então o governo afegão não tinha união, era muito corrupto. Provavelmente o governo afegão recebeu aí ligações do pessoal do Talibã já algumas semanas atrás falando, olha, os Estados Unidos vão sair, vocês vão ter 48 horas para abandonar o governo, entregar a transferência de poder para nós, para a gente não ter derramamento de sangue, porque a cidade está cercada, Cabul está cercada, a gente vai entrar com toda a força. Então vale a pena vocês cumprirem com isso. E aí ainda poderiam ter falado, a gente ainda vai descobrir isso na história, né? A gente ainda vai descobrir isso nos livros de história, ainda vão virar e falar, e eles devem ter falado no telefone para ele... pode levar o que você quiser, que a gente não vai atrás de você. Então, o presidente do Afeganistão pegou malas de dinheiro, a mulher, 2 assessores, subiu no helicóptero e foi para algum país e hoje ele apareceu em Dubai. Então ele levou muito dinheiro. E aí, hoje em dia, ele levou muito dinheiro, milhões de dólares. E aí o que aconteceu? A liderança do Talibã entrou em Cabul, foi até o Palácio Presidencial e já começou a fazer conferência de imprensa. E o que eles estão falando para as repartições, para o exército afegão que estava fazendo segurança nas ruas, etc. e tal, é falando assim, vocês precisam reconhecer a legitimidade do Talibã, vocês precisam reconhecer que o Talibã vai ser o governo do Afeganistão e não vai ter nenhum tiro dado. A gente não vai fazer as milícias dos Talibã que estão em volta de Cabul entrar em Cabul. Enquanto vocês não transferirem o poder, vocês vão transferir o poder gradativamente para nós. Então eles estão fazendo de forma diferente. Mas o que aconteceu foi isso. Tivemos soviéticos, foram derrotados por mujahidins, em parte pelo Talibã. O Talibã surge vencedor da guerra civil, que surge depois... que dura 6 anos depois da guerra do Afeganistão, que durou 10. Aí vem os Estados Unidos em 2001, conquista o Afeganistão, tira a Al-Qaeda do Afeganistão, afasta o Talibã para as margens, assim, de forma marginal para as montanhas do Afeganistão, comanda o país por 20 anos com um governo interino afegão que é eleito. O país volta a funcionar de forma um pouco normal, trânsito, lojas, cabeleireiros, lojas de maquiagem, mulheres podem estudar, podem tirar o véu, podem andar, os estrangeiros podem andar sem véu na rua, tem hotel, tem bebida alcoólica. Assim, não estou falando que tem uma mega balada em Cabul, né? Não tem uma rave, mas você tem uma vida normal para aquele país, perto do que ele já tinha vivido na década de 50 e de 60, que era meio livre também. Mulheres de mini saia, não era obrigado a usar véu e tudo mais. No momento que existe a saída dos Estados Unidos... Existe a possibilidade, não a obrigatoriedade. Exato. Isso? No momento que os Estados Unidos sai, você já tem imagens dos outdoors sendo pintados. Mulheres já não podem mais sair sem véu. A jornalista da CNN estava lá falando, ela é colocada de lado, é obrigada a colocar uma burca para falar, com o rosto aparecendo. E aí tem as declarações atuais da liderança do Talibã. A gente vai permitir as mulheres fazerem tudo o que elas quiserem dentro das regras do Islã. E o problema é o que isso significa, o que é dentro das regras do Islã para eles.